Então eu começo fazendo a resenha, na verdade, o fichamento desse livro chamado O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, do australiano Ben Unward, ou melhor, Urvand, que é Junior Fellow de Harvard, nos Estados Unidos. Ele é mestre em cinema pela Universidade de Chicago e também doutor em História dos Estados Unidos pela Universidade da Califórnia. O livro trata basicamente sobre a relação que Hollywood teve de bastante cooperação, bastante submissão ao regime nazista, especialmente na década de 30, quando Hitler sobe ao poder, e essa relação vai perdurar até meados dos anos 40, né, até o início dos anos 40, pouco antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. É muito curioso porque o livro demonstra, na verdade, o quanto a democracia ela é frágil e ela parece forte até o momento em que ela de fato se rompe. Então nós temos aqui um um alerta bastante importante do quanto os Estados Unidos deixaram se submeter às vontades do Reich alemão e de como as empresas, mesmo as empresas lideradas por judeus, se colocaram o lucro acima da sua própria religião, ignoraram o massacre que o seu povo, enfim, as pessoas que descendem do mesmo lugar que elas, estava sofrendo. O livro começa de uma maneira muito interessante falando que registrando os debates sobre o King Kong, o filme de 1943, e que havia ali nesse debate a participação de vários ministérios do Reich alemão. O Ministério da Saúde, o Ministério da Propaganda e a participação de vários médicos, todos eles discutindo a saúde alemã. Então não se debatia o filme em si, se debatia naquele momento se o filme seria prejudicial à saúde dos espectadores normais. Isso antes dos nazistas chegarem ao poder. Então essa é uma questão bastante interessante. Não era só a Alemanha que fazia censura dos próprios filmes. O próprio governo americano tinha enfim, uma maneira de estimular a autocensura dos estúdios de cinema. E vários países, México, Japão, Inglaterra, todos eles tinham instrumentos para censurar filmes e que, enfim, durante o livro ele vai detalhar. Então, voltando ao caso do King Kong, o King Kong recebe inclusive um outro título. Eles colocam Filme Americano de Truque e Sensação, como um subtítulo, né? A Fábula de King Kong. Então isso vai dar uma noção dos cortes. Mas o que é interessante aqui, e é assim que o Urvand vai começar o livro, é falando que esses cortes, em que fica evidenciado na visão do nazista o quanto o macaco teria adoração por mulheres brancas, né? Porque no fim das contas é isso que trata o filme. O macaco não poderia receber closes, ele não poderia ter detalhamentos. Há uma cena, por exemplo, no King Kong, de um descarrilamento de trem, e eles cortam, porque naquela época já havia uma noção de que talvez mostrar a cena de um descarrilamento pudesse colocar a população em dúvida sobre a confiança, né, no meio de transporte ferroviário.
Apesar de tudo isso, o Hitler adora esse filme, é considerado um dos filmes prediletos do Hitler, o King Kong. Então, começa com essas duas coisas, né? A popularidade de Hollywood, tanto na casa do Hitler, né? nos quartéis onde ele se hospedava, e também a importância do mercado alemão para Hollywood, a ponto deles fazerem esse tipo de concessões. Então, é uma rede complexa de interações que está sendo divulgada aqui nesses 9 anos de pesquisa que o Ben Urban vai se debruçar sobre esse tema, sobre documentos, não só na Alemanha, mas nos Estados Unidos também, registrando essas interações entre o governo americano, os estúdios americanos e também o governo nazista, especialmente na década de 30. E vários desses estúdios eram dirigidos por judeus. O Louis Mayer, né, que é da MGM, um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos naquele período, judeu, ele projetava filmes para o cônsul nazista, para poder fazer alterações. E é curioso como essas alterações, os cortes de cena, de tudo que esse nazista pedia, a versão censurada não ia só para a Alemanha, ia para todos os outros países em que a Alemanha tivesse algum consulado. Então a Alemanha se preocupava, desde o momento em que aceitavam os cortes que o cônsul alemão fazia nos filmes, os cônsules e os embaixadores da Alemanha em todos os outros países ficavam incumbidos de assistir a esses filmes nos cinemas dos países para ver se essa censura estava de fato efetiva. Então, no fim das contas, esse livro, ele revela que o cinema norte-americano ele não é antifascista na sua origem. Essa ideia de que os Estados Unidos, né, o modo como os Estados Unidos segregaram os negros, serviu de base para o Hitler, né? Muitas pessoas, pesquisadores, acabam falando sobre isso. Parece ser muito verdade, e isso muda depois da Segunda Guerra. Eu acho que esse aqui é o grande ponto desse livro do Ben Urwand. Então não foi só a MGM, a 20th Century, que ainda não era Fox, a Paramount, especialmente a Paramount, eram extremamente, as três grandes, né, eram extremamente pró-governo nazista na Alemanha. Não só, né, havia também agentes do governo americano que eram antissemitas, a IBM, a GM também colaboraram, outras empresas de outros setores também. Mas, de fato, colocam o lucro acima de tudo, mesmo que os judeus estivessem morrendo de forma vergonhosa e criminosa na Alemanha. Então, eles não rejeitavam, né, o dinheiro, pelo contrário, eles injetavam dinheiro na Alemanha para poder esperar o retorno. Mesmo diretores judeus que fugiram da perseguição colaboraram com esses acordos, de maneira consciente ou não, abandonando as suas próprias ideias, né? Enfim, permitindo que a brutalidade nazista fosse escondida, que propaganda anti-germânica fosse controlada, e fazendo com que os judeus de fato sumissem das telas. Então, são filmes que poderiam ter combatido o antissemitismo, mas, na verdade, a ação de Hollywood é oposta. Ela permite que o antissemitismo cresça nos Estados Unidos. Então, isso é uma das conclusões que o Ben Urwand vai chegar. Esse período, especialmente da década de 30, é um momento de crescimento do antissemitismo nos Estados Unidos. Então, falar de judeus, e olhe que vários filmes têm judeus como seus protagonistas. É o caso, por exemplo, do clássico O Cantor de Jazz, que é o primeiro filme falado a fazer sucesso,
né? Ele é um americano, filho de judeus, que eram praticantes do judaísmo, ele é um cantor, né? E que vai cantar jazz, enfim, tem toda essa história. Então, não é possível, dentro dos Estados Unidos da década de 30, fazer, representar o judeu, que não seja de forma ridícula, de forma caricata, de forma que reforce aquela teoria da conspiração muito popular, inclusive até hoje, de que há um braço judeu nos bancos, na economia mundial. Mesmo antes do Hitler subir ao poder, como eu acabei de falar, o Hitler já liderava movimentos desse tipo, e são movimentos muito populares, até nos Estados Unidos, de simpatizantes do nazismo empastelando, vamos dizer assim, as estreias dos filmes, jogando tomate podre, jogando laranja podre nas pessoas que vão assistir filmes em que tenha judeus, ou em filmes em que a Alemanha se mostre fraca ou criminosa. E às vezes, inclusive, com episódios de violência. Isso era muito comum na Alemanha. Então, se um filme fosse considerado judeu, mesmo que a censura alemã permitisse que o filme passasse, esse grupo, essa horda de nazistas, poderia atacar alemães que fossem ao cinema assistir a esses filmes, né? Então, aqui tem, no capítulo 1 do livro, tem assim, uma parte muito interessante, que é a questão do Hitler e a sua obsessão pelo cinema. Então, há aqui o hábito, que é comprovado pelo biógrafo, um dos biógrafos do Hitler, que depois eu vou falar, que o Hitler dormia após assistir filmes e que os funcionários do Hitler tinham que ficar descobrindo filmes para que ele assistisse. Inclusive havia uma reclamação, porque não havia 365 filmes por ano. A Alemanha não produzia 365 filmes por ano. E ele queria um filme novo todas as vezes. Então ele acaba reforçando aqui a importância de Hollywood para o próprio Hitler, porque queria ver filmes. E ele até faz uma piada aqui engraçada, falando que era o único momento em que o Hitler parava de falar, porque ele sempre tinha alguma coisa para dizer. E esses filmes eram classificados como bons, ruins ou filmes desligados pelo próprio staff, pelos próprios funcionários do Hitler. Então, havia filmes que ele considerava muito bons, os desenhos do Mickey Mouse, alguns filmes do Gordo e Magro, enfim. Haviam os ruins, que falavam mal da Alemanha, especialmente filmes que retratavam o anti-germanismo que nasce nos Estados Unidos e na Europa após a Primeira Guerra, não é? Então essa é uma característica bastante importante para quem estuda cinema, porque o expressionismo alemão é fruto desse anti-germanismo que estava acontecendo na Europa, especialmente, mas em todos os lugares. Então, por exemplo, um filme que era odiado pelos nazistas era o Nada de Novo no Front, que é um filme que é refeito periodicamente. Tem ele na década de 30, tem ele na década de 70, e agora há pouco também houve uma nova versão de Nada Novo no Front, que na verdade é um soldado alemão da Primeira Guerra sendo retratado em toda a sua agonia, os traumas, a morte dos companheiros de guerra, enfim. Então os filmes eram bons, como Tarzan, por exemplo, que o Hitler adorava. Ruim é o caso do Nada de Novo no Front. E Desligados, que são os filmes que ele vê e para o filme porque ele tem uma ideia. Isso acontece, por exemplo, com os filmes, um filme chamado Garota de Isca, em que era um filme americano, em que uma mulher bonita era usada de isca nas estradas para que um grupo de bandidos assaltasse caminhoneiros de estrada. Então esse filme, por exemplo, é registrado que o Hitler desliga o filme para poder promulgar uma lei. E ele declara pena de morte para todas as pessoas que, por acaso, interromperem o transporte de alguma coisa nas estradas
para poder roubar a carga. Eu acho muito curioso porque tem um registro aqui da predileção do Hitler pela Greta Garbo, né, a atriz preferida dele, e pelos filmes do Mickey Mouse. No Natal de 1932, o Goebbels, ministro da propaganda nazista, deu para o Hitler os 32 melhores filmes do ano, incluindo aí de 12 filmes do Mickey Mouse ou 18, segundo a biografia do Hitler. Havia esse registro aqui. Então, essa época é bastante importante para quem estuda comunicação, porque é a época dos estudos dos efeitos da comunicação nas massas, né, vamos dizer assim. Então, nós temos o cinema, nós temos o rádio, daqui a pouco vem a televisão, mas já havia publicidade. Então, os efeitos que a gente estuda nas teorias das comunicações são bastante estudadas nesse período, e fica muito claro que o Hitler tinha ideias muito claras sobre o perigo e as vantagens de você ter um discurso favorável ou contra, né, a uma ideia. Então vejam, o Hitler é um grande orador, um homem que tem um poder sobre as pessoas muito hipnótico. Isso não é nenhum elogio, né? É simplesmente uma constatação de um fato. O Hitler era de fato um grande orador e ele sabia manipular a multidão. Então, nesse aspecto, o rádio é extremamente importante, porque o rádio é o reforço da personalidade. Lembrando que o rádio é, ainda hoje, o meio de comunicação mais controlado pelos governos. É o meio que exige, por exemplo, ser transmitindo a propaganda do governo, né? Por exemplo, na Voz do Brasil. Então, desde essa época, o rádio é extremamente importante para grandes oradores. É o caso nosso aqui do Getúlio Vargas, é o produto desse período, né? O Hitler também é um grande orador e o rádio multiplica o seu poder de oratória. Mas aí a pulga atrás da orelha do Hitler é essa. Poxa vida, o cinema tem um poder muito grande. E se um filme visto por pessoas que estão desarmadas, pessoas que estão cansadas depois do trabalho, que estão com sono, prestes a ir para casa, se deparam com um personagem muito adorável e que começa a dar ideias que o governo não possa controlar? Essa é a questão que se coloca, inclusive, no livro do Hitler, no Mein Kampf, em que ele diz muito claramente que o campo de batalha físico é uma frente da guerra, mas a propaganda é outra. Então, essa é uma ideia hitlerista muito clara. Ele defende isso muito claramente. Então, ou seja, você não pode ter somente um exército forte, mas você tem que fazer com que as pessoas lutem com grande afinco, com grande fé e ódio do inimigo. Isso então fica muito claro, né? Ele é um veterano de guerra, da Primeira Guerra. Ele sofre de uma maneira muito clara, junto com os outros sobreviventes da Primeira Guerra alemães, o antigermanismo, que é uma publicidade feita contra a Alemanha quando ela é considerada a culpada pelo morticínio da Primeira Guerra, que foi das guerras mais cruentas que houve. Então, o Hitler, segundo aqui o autor, divide as pessoas em duas categorias, basicamente na verdade, com duas qualidades. Elas são burras e elas têm a memória fraca. Então, um líder, uma pessoa com poder de oratória, tem que fazer o trabalho dessa memória diariamente. Não só pintando o inimigo como ridículo, que muitas vezes é o que se faz, né? Você ridiculariza o seu inimigo. O Hitler diz que, nos seus escritos, que o inimigo tem que ser considerado perigoso, muito perigoso, à espreita. E esse inimigo, ele tem que ser não só amedrontador, né? Mas ele tem que ser um inimigo que
que ele vai receber a culpa de todos os males. O inimigo para o Hitler, na propaganda que se faz, ele é um inimigo que, mesmo que ele não tenha culpa, ele tem que receber todas as culpas. É o que ele faz com os judeus. Toda a miséria que a Alemanha pudesse passar, todas as dificuldades que uma pessoa, um alemão, pudesse passar, é culpa de um judeu. E ele faz isso ao contrário, ele aplica essa forma ao contrário. Ele não permite que nenhum filme coloque o alemão como culpado de nada, como vilão, como cruel, etc. Então, esse cuidado ele passa para os seus funcionários e os seus funcionários passam a fazer negociações com as empresas americanas para lutar contra o que ele chama de filmes de ódio contra a Alemanha. Então, você não poderia, por exemplo, retratar as perdas da Alemanha na Primeira Guerra. O Hitler era contra, então esse tipo de filme não deveria ser feito. Então, conduzir a opinião pública e fazer com que a opinião pública mude ao seu favor. Então, o modo retórico de insuflar o ódio e a indignação nas pessoas era uma grande arma que o Hitler tinha e que ele identificava no cinema. Então, essa foi uma das confusões que é retratada aqui no livro, quando vão falar, por exemplo, do Nada de Novo no Front e também do Mad Dog of Europe, o Cão Louco da Europa, que é um filme anti-Hitler, né, anti-hitlerista e que não é feito. Por mais que haja essa sensibilidade de alguns cineastas, dos cineastas, o autor do filme também, querendo mostrar os perigos do nazismo para os Estados Unidos e para o mundo todo, esse filme nunca é feito, ele nunca foi feito. Até hoje ele não foi feito. Lembrando que na Primeira Guerra os aliados jogavam panfletos no campo inimigo para que os próprios alemães passassem a duvidar do seu poderio de guerra e para saberem, por exemplo, quais batalhas eles perderam, quantas pessoas foram capturadas, quanto de território eles haviam perdido. Então, minar a confiança dos alemães foi feito através de panfletos jogados de avião. Então, o Hitler sabe que o cinema é muito mais poderoso do que esses panfletinhos. No livro Hitler, né, a biografia do Hitler, do Ian Kershaw, há então o registro mesmo, né, a comprovação desses registros de que o Hitler era notívago, ele dormia tarde e que ele assistia a filmes, né, que o King Kong era dos seus filmes favoritos e que ele só parou de ver filmes em 1944, quando ele já estava há um ano de perder a guerra, e aí ele passa a trabalhar de uma maneira mais firme em estratégia militar, junto com os seus generais. Então, com o início da guerra, o Hitler acaba paulatinamente se afastando mais dos discursos públicos, da presença em eventos, né, dentro da Alemanha. E aí o Goebbels, que era o ministro da propaganda, e a Leni Riefenstahl, que é a principal cineasta nazista, vão trabalhar exatamente essa ausência do Hitler, deixando o Hitler cada vez mais sendo retratado como o grande líder, o homem extremamente preocupado, o homem que está exausto, por isso que ele não está aparecendo, porque ele está tentando garantir a sobrevivência da Alemanha contra o inimigo. E esse cinema faz também a construção dos bodes expiatórios, o judeu, o comunista e etc. Né? Todas as vezes que há uma derrota alemã no front de guerra, há uma propaganda culpando alguém que não a própria deficiência alemã. Isso é extremamente importante. O Triunfo da Vontade, que é o documentário grandiloquente da Leni Riefenstahl, que inclusive é base até hoje, né? Muitos estudiosos de quadrinhos, por exemplo, percebem isso, né? O posicionamento das câmeras, a ordem, o corpo
muito próximo, né, daquele padrão grego de beleza. Esse filme, O Triunfo da Vontade, o título foi dado pelo Hitler. E ele é um filme que não alcança popularidade dentro da própria Alemanha, porque os filmes americanos são muito mais atraentes, eles brincam, e o Goebbels admira esse tipo de filmes, essas estratégias do, dos americanos, e ele tenta convencer, inclusive, várias pessoas que trabalham com cinema na Alemanha a usar as estratégias de comédia, de leveza, de romances, etc., para poder passar uma ideia política também. E aí o autor vai entrando nos detalhes de como a Alemanha acionava os seus cônsules, as suas embaixadas pelo mundo todo, para poder controlar a indústria cinematográfica americana. Talvez o caso mais escandaloso é o que eu falei, o The Mad Dog of Europe, que é o caso do Cão Louco da Europa, que nunca chegou a ser feito. Essa talvez seja a coisa mais escandalosa para qualquer pessoa que goste de cinema. Além disso, é muito importante lembrar que a partir de 1933, quando Hitler sobe ao poder, o Hitler congela os bens de todas as empresas americanas na Alemanha, obrigando que todos os lucros que houvesse seriam gastos dentro da Alemanha. E ele também estabelece cotas para filmes estrangeiros, tentando estimular a indústria alemã de cinema. Aliás, há vários registros do quanto Goebbels era indignado com a falta de talento alemã diante dos americanos, a superioridade dos Estados Unidos nas técnicas de cinema, as técnicas de convencimento para poder passar a sua cultura. E também fica claro o quanto a autocensura americana, muito mais preocupada em vender filmes, em passar aquela ideia puritana que os Estados Unidos impõem, esse modo de obedecer o chamado Código Reis. Will Reis é um alto funcionário dos Correios e que acaba determinando quais filmes ganhariam produção e distribuição nos Estados Unidos mesmo. Então, trabalhar, né, para um profissional de audiovisual dos Estados Unidos nesse período, trabalhar nesse cenário era obedecer não só ao Will Reis, ao Código Reis, mas à censura de todos os países possíveis onde eles tinham interesse de ter negócios. A ideia de que o entretenimento era o mais importante e não a opinião política, o que acabava castrando autores politicamente engajados, né? Então, o público americano estava acostumado a receber um produto que já vinha bastante marcado pelos padrões puritanos que os Estados Unidos impunham à sua própria indústria. Então, talvez isso seja a justificativa para que eles aceitassem de uma maneira tão fácil a imposição de outros países dentro da sua indústria, né, de outros mercados. Há também aqui no livro um levantamento bastante importante do aumento do antissemitismo nos Estados Unidos, e ele justifica dizendo que dentro dos Estados Unidos é sempre muito importante você se declarar americano antes de qualquer coisa. Então, os imigrantes que acabam construindo os Estados Unidos vão preferir se declarar sempre mais americanos do que judeus, do que católicos, do que, enfim, qualquer outro tipo de característica que eles tenham. Então, havia nos Estados Unidos o hábito de manter o judaísmo de maneira reservada, de maneira doméstica. Então, isso faz com que os judeus reajam de maneira mais tardia, não todos os judeus, o livro deixa muito claro, mas faz com que a propaganda nazista que há, então os cônsules nazistas nos Estados Unidos trabalham muito não só a ideia
de não haver filmes e produtos anti-germânicos, mas também uma publicidade sobre as benesses do regime totalitarista imposto na Alemanha a partir de 1933. E isso inclui o antissemitismo. Então isso é muito curioso, né? Há vários registros, inclusive da Anne Frank, falando isso, né? O quanto eles se manifestaram de maneira tardia, mas não todos especificamente. Claro que há pessoas que se colocam desde o início, mas são ignoradas, infelizmente. Então, os poderosos executivos da indústria cinematográfica americana sabiam como os judeus estavam sendo tratados, expropriados, mortos, enfim, mas toleravam isso em nome dos negócios, em nome da durabilidade dos negócios. Chega o ponto em que o governo alemão passa a exigir a demissão, primeiro dos vendedores de filmes, depois de quaisquer outras pessoas com sobrenome alemão dentro da produção. Inclusive, eles tinham listas negras sobre isso. E mesmo manifestações de organizações judaicas que se colocavam, mesmo com as manifestações de intelectuais americanos que registravam o que estava acontecendo na Alemanha, nada disso fazia com que os estúdios participassem desse movimento de esclarecimento do que estava acontecendo no Reich alemão. Urban destaca em determinado momento, a partir do momento em que o Hitler chega ao poder na Alemanha, houve um sensível aumento do antissemitismo nos Estados Unidos, com fascistas domésticos acusando a indústria cinematográfica alemã de serem controladas por esse grande judeu bancário perigoso que está por trás de tudo. Então talvez seja das coisas mais terríveis mesmo que pode ter acontecido nesse período, nos anos 30. Então os judeus negociaram não só a permanência de outros judeus na indústria, eles de fato colaboraram com a propaganda em muitos casos. O que mais que eu poderia falar aqui desse filme, né? Tem vários detalhes, vários filmes que ele vai citando no decorrer do filme, como por exemplo A Casa de Rothschild, que é um filme de banqueiros judeus, de fato, né? Tem essa família rica, os Rothschild, que são descendentes de alemão, de judeus, e que passam a atuar como um grande personagem de um filme aqui da década de 30, e é um filme tipicamente americano, mostrando o quanto um indivíduo só pode obter sucesso individual, né? Sucesso financeiro. Né, essa ideia muito clara do individualismo americano. Esse filme, que trata sobre o primeiro da casa dos Rothschild a ficar rico, ele é usado na Alemanha como propaganda antijudaica, né? Mostrando o perigo, o quanto eles são ardilosos, o quanto eles sonegam impostos, porque em determinado momento do filme mostra que ele tinha uma contabilidade para poder evitar impostos, enfim. Então, essa ideia do eterno judeu, do negroide judeu, do perigo, né, do poder financeiro dos judeus, mesmo num filme que conta a história de um herói americano, no fim das contas, né, acaba virando uma peça de publicidade na própria Alemanha contra os judeus. Então a gente percebe o seguinte, que dentro da Alemanha da década de 30, o efeito The Boys que a gente tem, né, tem essa série The Boys que alguns red pills e pessoas desequilibradas acabam usando, venerando o vilão como se ele fosse um exemplo a ser seguido, né? Esse efeito os Estados Unidos não vão ter tão cedo. Quem usa isso, né? Quem usa o vilão como mocinho e o mocinho como vilão, como alguém que não deve ser seguido, já nessa época é a própria Alemanha.
Tem uma curiosidade aqui: vários jornalistas, empresários, críticos de cinemas e pessoas influentes demonstraram o receio e excesso de cuidado em qualificar de nazista os filmes, é, os fascistas, né, de classificar os fascistas como fascistas, né? É algo que a gente vê, inclusive, até hoje, né? Sempre há esse excesso de cuidado. Será mesmo? Será que é perigoso mesmo? Olha, você não está exagerando, você não está querendo calar uma pessoa com ideia diferente. Isso fica muito claro aqui dentro do livro. Eu achei muito curioso também que os filmes pacifistas, os filmes que conclamavam a paz social, a paz mundial, é o caso, por exemplo, de Nada Novo no Front, que é um panfleto, não é, para você poder mostrar os horrores da guerra. Isso era considerado propaganda anti-germânica. Então, também não podia ser feita. Então, veja como é que esses totalitarismos acabam repetindo, né, aquela novilíngua. Guerra é paz, paz é guerra. Parece mesmo um livro do, do Wells, né? Ele citou aqui o caso, por exemplo, muito curioso, o Ben Urvant, de um filme chamado O Pugilista e a Favorita, que é estrelado por um boxeador de origem judaica. E esse boxeador, pouco antes do filme, tinha ganhado a luta de um campeão judeu, ou melhor, um campeão alemão, nazista. E como ele tinha origem judaica e ele era um bom marqueteiro, lembrando da popularidade do boxe nessa época, ele costura uma estrela de Davi no seu short. E ele quase perde essa luta, ele só vai conseguir alguma reação a partir do 9º round, e no 10º round ele de fato ganha a luta do nazista, do boxeador nazista, muito querido pelo Hitler. E ele acaba, pela sua popularidade, indo parar num filme, esse O Pugilista e a Favorita, em que mostra o quanto esse boxeador acaba ganhando mulheres, ganhando dinheiro e fama dentro dos Estados Unidos. Esse filme é um grande, responsável por uma grande confusão entre o governo americano e o governo alemão. Porque um judeu não pode estrelar um filme, um judeu não pode ganhar mulheres, etc. Né? E os nazistas tentam usar o exemplo, o mau exemplo do boxeador que não preserva o casamento, que vai atrás de mulheres diferentes, né, e que a sua esposa sempre perdoa, enfim, como um mau exemplo, ou então retratando de fato como que é um judeu. Né? Um judeu não respeita as tradições da família. Então veja como esse discurso ele é sempre muito perigoso, né? Ele está sempre presente mesmo nos nossos dias, né? Então, no fim das contas, o Goebbels acaba deixando claro, mesmo que para nós não pareça, que a indústria americana trata o filme como uma mera commodity, enquanto os países que são impactados pelos filmes americanos recebem esses filmes como um ativo cultural. Então, essa é uma característica que eu achei muito, muito curiosa. Né? Nós, aqui na América Latina, tratamos os filmes americanos como peças de influência cultural, né? O soft power, enfim, o que a gente fala hoje em dia. Então, é uma característica que é bastante curiosa, né? Como os Estados Unidos usam os seus produtos e passam sua ideologia, mas de uma maneira muito mais descompromissada e muito mais voltada para dar lucro do que para poder influenciar as pessoas, né? Cerca de 1936, os estúdios americanos saem, né, da Alemanha, tem o seu pior relacionamento, vamos dizer assim, mas as três grandes ficam. A MGM, a Paramount e a 20th Century ficam e tentam insistir com medo de perder esse mercado depois da guerra acabar.
Então, lembrando que eles sustentavam pessoas lá, eles tinham filiais lá com funcionários, em determinado momento do livro fala-se em cerca de 600 pessoas, 600 alemães que trabalhavam nessas filiais alemãs dos estúdios na Alemanha, e fica muito clara a influência do Partido Nazista dentro da cabeça dessas pessoas. O líder da MGM, ele era casado com uma mulher de origem judaica. E o Goebbels, em pessoa, diz para ele que ele deveria se separar dela. E ele se separa da esposa e a esposa é mandada para um campo de concentração. O nome dele era Fritz Stranghold. A Paramount contratou um membro do Partido Nazista para ser seu gerente em Berlim. A 20th Century pediu uma carta para o ministério do Hitler para que o próprio Führer desse recomendações da qualidade do cinema americano, quanto que o cinema importava para a Alemanha, o cinema americano importava para a Alemanha, e ele foi esnobado. Então há aí de documentos que mostram o quanto eles eram subservientes, completamente subservientes ao Hitler. Inclusive nessas cartinhas ele sempre terminava falando Heil Hitler. É extremamente terrível, né, a gente hoje analisar esse tipo de coisa. Mesmo após a Noite dos Cristais, né, que foi em 1938, esses estúdios, mesmo com o começo da guerra, eles continuam insistindo em relações com a Alemanha nazista. E a Alemanha cada vez vai pedindo mais exigências, cada vez sendo mais dura com a análise desses filmes que são feitos por esses estúdios. Então, há aí a famosa lista negra que eles vão divulgar, mostrando que eles estão, de fato, monitorando toda a produção dos filmes americanos. Eles têm prejuízo, mas eles conseguem que alguns filmes passem. Então há aí uma relação complexa, uma relação multifacetada, mas no fim das contas subserviente. Acho que essa é a grande questão aqui. Bom, quando é que os Estados Unidos vão parar de permitir que um governo estrangeiro demita funcionários das suas empresas? Quando é que os Estados Unidos vão permitir não serem censurados, no fim das contas, pelo governo nazista, né? A partir de 1942, basicamente, né? Em 1939, a chamada época de ouro do cinema clássico americano, nós já vamos ter partes do governo americano preocupados com a guerra. Então vai haver a Liga Antinazista de Hollywood tentando ganhar força a partir de 1939. Cobranças públicas dos donos dos estúdios para que eles lutem contra o regime que está se instaurando e que está matando pessoas. Então há uma demanda por filmes antinazistas a partir de 1939, né? O Charlie Chaplin é um grande nome, né? Apesar dele não ser americano, ele é uma grande estrela americana do cinema americano. O presidente Roosevelt também começam a estimular a resistência cinematográfica, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, né? Isso não vai surtir tantos efeitos, apesar de começarem a surgir os filmes de fato anti-nazi, né? A guerra começa, e a gente sabe, os Estados Unidos demoram para entrar nessa guerra porque há dentro dos Estados Unidos uma propaganda nazista. Então, isso fica muito claro no livro. Há um apoio à Alemanha e há o que eles chamam de isolacionistas, dentro, inclusive, do Congresso americano, que seria
vamos dizer assim, responsáveis, né, por permitir que os Estados Unidos de fato aceitassem o pedido de ajuda, especialmente da Grã-Bretanha, né, do Winston Churchill, para que de fato entrassem na guerra. Há os isolacionistas, ou seja, pessoas que querem que os Estados Unidos fiquem neutros, que continuem fazendo negócios com a Alemanha e guardando a sua economia. Nós só vamos ter, claro, a virada geral quando os japoneses bombardeiam Pearl Harbor, né? E aí nós vamos ter, de fato, a entrada dos Estados Unidos com todas as garras na guerra. Inclusive, estabelecendo um comitê que vai censurar filmes que não defendam os esforços de guerra dos Estados Unidos. Então, aí, a partir de 42, Hollywood vai à guerra. Dos 1.500 filmes feitos nesse período de guerra, 800 dele falam sobre a Segunda Guerra Mundial. 242 filmes, segundo o Ben Urwand, citam explicitamente os nazistas. E desses, 190 são falando sobre o Hitler, falando das atrocidades do Hitler especificamente. E aí o que ele vai notar é que, infelizmente, mesmo a partir de 1942, pouquíssimas películas falam da perseguição a judeus. Então, os esforços de guerra que são feitos aqui, o escritório de informação de guerra que é criado pelo presidente norte-americano, enfim, tudo que funcionava, que passou a funcionar como os nazistas já estavam funcionando, ou seja, se preocupando com essa propaganda de guerra, isso não tem efeito para preservar ou para fazer com que os americanos fiquem tocados com a situação que os judeus estão passando dentro da Alemanha. Nós temos aqui grandes nomes, né? Um roteirista de cinema americano, um escritor chamado Ben Hecht, que é um judeu de Nova York, uma das vozes mais importantes para a criação desses comitês antinazistas, a jornalista, correspondente de guerra e escritora Dorothy Thompson, que ela é esposa do escritor Sinclair Lewis, que escreveu um livro Não Vai Acontecer Aqui, em que há a simulação da hitlerização dos Estados Unidos, e que depois esse filme vira um roteiro dentro da indústria americana, inclusive pelo roteirista de Casablanca, mas esse filme também sofre muitas restrições aqui. É curioso isso, porque essas pessoas aqui, são 2 pessoas somente que eu citei, 3 na verdade, são pessoas que estão gritando e mostram que as informações sobre a situação dos judeus está muito clara nos Estados Unidos. Por acaso, ontem eu assisti a um filme polonês de 2025 chamado A Terra Vai Tremer, do Lior Geller, em que ele conta a história de 2 judeus que conseguem fugir de um campo de concentração com o objetivo de informar as pessoas sobre o que estava acontecendo, porque havia a propaganda dentro da Alemanha, para capturar judeus de maneira mais facilmente, de que havia oportunidades de trabalho para judeus dentro da Alemanha. Ofertas de trabalho falsas para que eles entrassem em câmaras de gás e entregassem seus pertences. Então, são 2 homens que conseguem ser as primeiras testemunhas de fato, né, do que estava acontecendo. São pessoas que escaparam disso, que presenciaram tudo aquilo e descreveram e passaram nomes de pessoas. São heróis poloneses, esses 2 judeus. Um deles acabou sendo capturado antes do fim da guerra e morto, e o outro acabou se tornando advogado em Israel. Ele se muda para Israel e retoma a própria vida. Mas esse testemunho escrito é de 1942. Ou seja, todos os americanos tinham noção e possibilidades de saber o que estava acontecendo com os judeus
na Alemanha, em todos os territórios que a Alemanha foi conquistando, né? A partir, então, de 44 somente, os Estados Unidos passam a se sensibilizar com esse assunto e eles criam o Conselho de Refugiados de Guerra, que vai salvar 200 mil pessoas. E aí está a grande ironia. Essas 200 mil pessoas que foram salvas por esse Conselho de Refugiados de Guerra acabam limpando a barra dos Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos produzem de filme antinazista a partir de 1942 limpa a barra de todos os filmes que os Estados Unidos não fizeram ou foram aconselhados, foram censurados durante a década de 30. Acabavam limpando a barra dos antissemitas que estavam fazendo filmes pró-regime nazista, para os donos de estúdio que de fato colaboram com os nazistas. É muito curioso isso, né? Esse escritor, o Ben Hecht, vai escrever um livro chamado Guia para os Confusos e vai resumir assim a colaboração dos judeus, donos de estúdio de cinema, com os nazistas. É no mundo desses indiferentes que o antissemitismo floresce. O antissemitismo e todas as demais coisas estúpidas. No epílogo do filme, do livro, aliás, nós temos aqui o registro de que o Pentágono leva os executivos de cinema americanos para poder passear na Alemanha um mês após a rendição da Alemanha, já em 1945. Essas pessoas, donos dos estúdios de cinema, vão para conhecer, né, fazer todo o percurso dos guetos, das câmaras de gás, dos campos de concentração, para que eles vissem em loco, pessoalmente, toda a atrocidade que aconteceu ali. O resultado é mais curioso. O resultado é que a proposta de substituir os estúdios alemães por filmes americanos, não só a retomada do mercado que os americanos perderam na Alemanha, em todos os territórios que foram nazificados, vamos dizer assim. Eles querem a extinção da indústria cinematográfica alemã. E a gente vê isso muito claramente, né, quando a gente está estudando a história do cinema. Porque após a Segunda Guerra, a Alemanha é dividida, né, entre os americanos e os russos. Os soviéticos permitem que se faça cinema desde que para propagar a sua ideologia, e os americanos, do mesmo jeito que eles fazem na Itália, né, que é libertada pelos americanos, a proibição de cinema, né, o desestímulo para que o cinema alemão e o cinema italiano renasçam após esse período de regimes totalitários. Então, eles não querem só retomar o mercado, eles querem acabar com a concorrência. Um belo exemplo de como o capitalismo funciona desde muito cedo, né? Não só a produção de filmes, a produção industrial de películas também eles proíbem na Alemanha. E todas as produções domésticas são supervisionadas pela censura americana. Então esse é o meu resumo, o meu comentário sobre esse filme, O Pacto entre os Nazistas e Hollywood, do Ben Urwand.